Olá, seja bem-vindo ao Estudo Bíblico. Sou o pastor Robson da Ondadura Joinville e tenho a alegria de estar com você compartilhando o texto da Palavra de Deus. Aliás, toda semana estamos aqui estudando um texto da Bíblia. Nesse tempo estamos falando sobre o tema Deus e o dinheiro e semanalmente estamos tratando de uma porção das Escrituras. Por isso convido você a assistir esse vídeo até o fim. Aliás, você pode comentar também, trazer suas percepções sobre o texto, ou então fazer perguntas, ou até mesmo discordar. Se você pensa diferente de alguma interpretação, você tem a liberdade para estudar esse texto conosco e também trazer os seus comentários aqui embaixo. Aliás, deixe seu like, compartilhe esse estudo com outras pessoas. Nosso propósito é compartilhar da palavra de Deus. Eu estarei nesse estudo bíblico com o meu amigo Gustavo Kuipers. E aí, Gu, tudo bem? Olá, pastor Rob, pessoal de casa, muito bom a gente estar aqui nessa segunda semana do tema Deus e o Dinheiro, um tema maravilhoso, um tema importantíssimo e também um tema onde nós não temos conversado apenas sobre um único texto bíblico, né? Uma única carta ou um único livro, mas semana passada, a primeira semana, se você perdeu, você pode acompanhar aqui no nosso canal, nós falamos sobre o livro de Ageu e sobre Ageu capítulo 1 e hoje nós vamos para um novo texto, um novo tema dentro desse grande tema Deus e o Dinheiro. Eu tenho certeza que vai ser muito bom a gente refletir junto sobre o texto de hoje, é um texto bem importante e precioso também. É isso aí, gente. Como sempre, nós temos uma pergunta base. Existe propósito em ser rico? Essa pergunta, ela vai nortear o nosso estudo de hoje. Porque muitas pessoas, elas, quando falam sobre alguém que é rico, logo elas trazem a ideia de que isso é algo ruim, algo que não glorifica a Deus, algo que não é positivo, algo que Deus não quer. E aí você pergunta, à luz da palavra de Deus, o que nós podemos entender sobre esse assunto? Ser rico é um problema em si? Existe alguma forma de viver com riqueza e ainda assim glorificar a Deus? Nós vamos responder a essas perguntas hoje, baseados em 1 Timóteo. Nós vamos ter uma porção de texto para estudarmos. Mas antes disso, Gustavo, como que nós podemos enxergar o livro de 1 Timóteo, aliás, carta, né? Do apóstolo Paulo a Timóteo. É legal. Essa carta de Paulo a Timóteo, ela é uma carta muito valiosa no Novo Testamento, porque, digamos assim, no Novo Testamento nós temos vários textos, evangelhos, histórico, cartas a igrejas, e essa correspondência de Paulo a Timóteo não é uma carta a uma igreja, mas é uma carta a um discípulo, e é uma carta a um pastor de uma igreja. No caso, o apóstolo Paulo tinha como filho na fé, não no sentido de uma paternidade espiritual, mas no sentido de discipulado, de cuidado, de ensino, de instrução e de promoção no ministério, essa figura que era o Timóteo, essa pessoa que era o Timóteo. E aí então Paulo instruía, orientava e preparava ele para o ministério, inclusive desafiava ele ao ministério pastoral em meio ao seu chamado e seu desenvolvimento. Paulo também era um plantador de igrejas e Paulo, plantando várias igrejas, tinha influência sobre várias igrejas e influência inclusive sobre a administração, o governo e o cuidado dessas igrejas. Num dado momento, uma das igrejas que o apóstolo Paulo tinha uma grande influência, que era a igreja de Éfeso, essa igreja estava passando por alguns problemas internos relacionados à doutrina, à sã doutrina, a doutrina correta, relacionados também a algumas práticas, a alguns hábitos e há alguns problemas, inclusive, no que diz respeito a desordens dentro da igreja. E aí, então, o apóstolo Paulo, que tinha influência sobre essa igreja e que estava preparando e já havia, então, preparado e desenvolvido Timóteo para o ministério pastoral, ele decide enviar Timóteo para ser o pastor que vai assumir essa bronca, vai assumir essa igreja de Éfeso para trabalhar nela, para edificar essa comunidade, para reestruturar essa igreja, para restaurar essa igreja e para colocá-la nos trilhos de volta de uma comunidade saudável. Diante disso, Timóteo chega nessa cidade de Éfeso não de uma maneira tranquila, mas para enfrentar desafios em meio a esse pastoreio. Ele enfrenta, por exemplo, um chamado, e aí então, em meio a esse chamado que ele responde, vai para lá, o apóstolo Paulo
troca correspondências com ele no tom de instruir ele na sua caminhada de fé, na sua caminhada ministerial, pastoral em meio à igreja de Éfeso. É interessante perceber, por exemplo, que se você pega o livro de 1 Timóteo como um todo, você vai ver instruções de Paulo a Timóteo sobre o caráter de um pastor, de um presbítero, de um líder, como então se escolher pessoas para auxiliar você no ministério, como que uma pessoa atinge critérios suficientes para estar servindo, liderando, conduzindo o povo de Deus, o que se deve cuidar, o que se deve se atentar. Timóteo, por exemplo, era um jovem, e o apóstolo Paulo escreve para Timóteo: ó Timóteo, mesmo em meio à tua juventude, você vai ser uma referência para a igreja, você tem como, mesmo sendo jovem, pastorear, liderar, conduzir, eu confio em você. E ele passa então várias instruções disso. E aí chega um dado momento da carta, onde o apóstolo Paulo, ele instrui Timóteo não só sobre o seu ministério pessoal, mas sobre quais eram os desafios que ele enxergaria e viveria naquela comunidade, na comunidade de Éfeso. Por exemplo, como eu já citei, um dos problemas eram falsos mestres. Como você, Timóteo, vai preservar essa doutrina e vai lidar com falsos mestres? Ele fala isso na carta. Outro problema, discordâncias, problemas, intrigas na igreja. Como você, Timóteo, vai ter autoridade, responsabilidade e credibilidade para tratar problemas e desentendimentos na igreja? E ainda, por exemplo, um outro dilema dessa cidade, dessa igreja, é que Éfeso era uma cidade próspera, era uma cidade rica, era uma cidade culturalmente próspera e financeiramente próspera. E provavelmente a igreja de Éfeso contava com diversos membros prósperos. Em outras palavras, pessoas ricas faziam parte da comunidade de Éfeso, e essas pessoas ricas, como a gente vai ver no texto de hoje, elas tinham algumas tentações ao orgulho, a se apegar ao dinheiro, a se achar melhores do que outros, e isso com certeza prejudicava o próprio relacionamento interno da comunidade cristã, ao qual então o apóstolo Paulo escreve o texto que nós vamos ler hoje para ensinar Timóteo, pastor jovem dessa igreja, a como lidar com alguns problemas materialistas que esses ricos da comunidade e a própria cidade transpirava e de alguma maneira promovia, que refletia-se também na igreja, né? Exatamente, muito bom. E até nesse contexto é interessante que Paulo ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E tendo essa compreensão, o que nós entendemos? Ele já fundamenta que o amor ou a entrega ao dinheiro como sendo um Deus sobre a sua vida é a raiz dos problemas da vida distante de Deus e do propósito que ele estabeleceu. Portanto, você já tem Paulo instruindo Timóteo sobre a relação com o dinheiro, mostrando que é necessário colocá-lo no lugar devido e dando também essa ênfase à importância dos irmãos, das pessoas de diferentes situações aprenderem a lidar com o dinheiro. Mas especificamente no versículo 17, ele diz assim, vamos ler aqui o texto, 1 Timóteo 6,17. Ensine aos ricos desse mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Bom, a primeira palavra que nós temos aqui é ensine, e em outras traduções diz ordena. De fato, é uma ordem, ou seja, é uma ação contínua que Paulo declara que Timóteo deve realizar. Não uma ação simples, mas uma ordem, é uma palavra imperativa, onde existe de fato esse direcionamento firme e sólido a Timóteo. Você tem a responsabilidade de ensinar. E ensinar a quem? Aos ricos do presente século, mostrando que o jovem Timóteo, por ter essa função pastoral diante da igreja, ele tem a autoridade necessária para ensinar a todos, independente da condição social, financeira.
Diante da igreja, o pastor ele tem o cajado, a autonomia, a autoridade para instruir as pessoas, sejam elas mais jovens, mais velhas, mais ricas ou mais pobres. Enfim, quem decide fazer parte da igreja está se submetendo ao pastoreio daquele que a governa localmente, aquele que é o seu líder local. E é importante, então, que as pessoas também se submetam a esse ensinamento, entendendo que, de fato, alguém que está colocado por Deus nessa função deve ser respeitado, deve ser tratado com dignidade, deve receber essa honra pela função que lhe foi entregue por Deus. Ricos deste mundo é uma expressão que vai trazer clareza para riquezas terrenas. E está falando do quê? De pessoas que têm bens, que têm posses, pessoas que de alguma forma conquistaram algum tipo de sustento ou de materiais que lhe trazem uma condição financeira abastada, até porque a riqueza fala sobre alguém que tem em abundância. Portanto, está se referindo diretamente a essas pessoas, dizendo para elas, não se orgulhem. Por que não se orgulhem? E por que ele diz não confiem no dinheiro? Porque era importante que os irmãos que eram ricos, eles entendessem que orgulhar-se do que tem ou confiar no que tem não era uma atitude sábia, não era uma atitude correta. Afinal de contas, esses bens, essas posses, elas são incertas, elas são passageiras, elas logo podem se perder. O detalhe aqui que nós percebemos nesse texto é que uma pessoa, por ter muitas posses, pode se orgulhar disso. Por exemplo, mas eu sou muito bom mesmo. Eu conquistei o que conquistei porque eu sou perfeito, eu sou excelente, eu sou o melhor, porque eu trabalho, porque eu faço. E a pessoa, então, ela começa a olhar para si e se colocar numa condição de superioridade moral, se colocando acima de outros por aquilo que ela já conquistou. E também essa pessoa pode entrar no lugar de confiar no próprio dinheiro, achando que aquilo que ela tem traz segurança, traz proteção, ou de alguma forma é um caminho para que ela esteja guardada e protegida. E é nessa hora então que Paulo vira a história, né? Ele direciona sobre como realmente eles deveriam viver e ele diz: sua confiança deve estar em Deus. Ou seja, ele direciona a necessidade de confiar em Deus, reconhecendo que Deus é o provedor. Porque o homem não deve se orgulhar, nem deve confiar no dinheiro, porque esse orgulho ele é incerto, porque pode logo terminar essa conquista. O dinheiro ele pode logo acabar, porém é necessário confiar em Deus. E até eu anotei aqui algo sobre esse texto, versículo 17. Exortação aos ricos: não sejam orgulhosos, não confiem nas riquezas, mas confiem em Deus como sendo o provedor, deixando claro e evidente: não sejam orgulhosos, nem confiem nas riquezas, porque elas são incertas. É interessante, né? Porque é um convite já no versículo 1 a um olhar para Deus em meio à dinâmica do dinheiro. Porque se a gente pega, inclusive esse tema do dinheiro está muito baseado nisso também, no alerta do próprio Jesus, de que o dinheiro é aquilo que é apresentado por Cristo como um grande potencial de se tornar um Deus na nossa vida, e que o que Ele fará ao se tornar o Deus da nossa vida, muitas vezes é roubar o lugar de Deus e deixar Deus de lado. E aí, então, o dinheiro se torna esse meu Deus e se torna o meu Deus agora, e aquele que é o
o verdadeiro Deus eu deixo de lado e eu não me relaciono mais com Ele, eu não confio mais nele, eu não tenho mais nele a fonte da minha confiança, a fonte de quem eu sou, a fonte da minha plenitude, a fonte, enfim, da minha satisfação, inclusive. O dinheiro agora é esse alvo, e aí então, se eu muito o tenho, eu me apego muito nessa realidade e me perco nessa realidade, ou então, se eu pouco o tenho, eu me desespero e anseio ter, e aí também me perco nessa caminhada do buscar o muito ter. Então, as duas coisas, o ter muito ou ter pouco aqui seria perigoso nessa dinâmica, mas o alerta aqui é bem interessante porque ele está sendo feito para pessoas ricas num primeiro momento. Esse, teoricamente, é o público-alvo dessa primeira fala, é o primeiro público que essa fala atinge, falando assim, olha, você que é rico neste mundo, ou seja, não necessariamente você é rico no reino dos céus, não necessariamente você é rico espiritualmente, não necessariamente você é rico no relacionamento com Deus, mas você que é rico neste mundo, rico em posses, rico em bens, rico em dinheiro. Você que é rico nesse mundo, não seja em primeiro lugar um arrogante, não seja alguém que se considera melhor do que os outros. Aqui ele está tratando um problema pastoral que poderia estar sendo desenvolvido na própria igreja. Bom, nós temos aqui nessa cidade pessoas prósperas e ricas e que com certeza fazem parte também da igreja, e estamos começando a ter um partidarismo. Pessoas ricas que se isolam, pessoas ricas que não se conectam com quem não é rico, ou que não se relacionam, ou que então se sentem, se acham, se percebem como alguém superior. E aí ele coloca, bom, não há motivo de superioridade, porque aquilo pelo qual você está se apegando para se achar superior é algo passageiro, é algo frágil, é algo volátil, é algo que não traz uma verdadeira segurança. Aí nesse sentido ele coloca, não ponham então a tua esperança nessa riqueza que é incerta, nessa riqueza que pode transicionar, que pode mudar, mas coloque a sua esperança, a sua confiança em Deus que provê ricamente para a nossa satisfação, ou seja, a prosperidade de vida aqui, a segurança de vida, o prazer da vida, de alguma maneira a vida abundante, não é a vida que tem origem nos bens materiais ou no dinheiro, mas a vida que tem origem em Deus. A verdadeira prosperidade, então, está em Deus e não no dinheiro. E aquele sentimento, então, de segurança e pertencimento, e deve estar única e exclusivamente no Senhor. Então, você percebe? Quando o dinheiro rouba o lugar de Deus, você se apega a Ele, e aí você tem Ele está nas tuas mãos, você se acha poderoso por isso e você trata como consequência as pessoas mal, se acha superior, se acha uma pessoa melhor. Mas quando você tem Deus como seu Senhor, a tua segurança, a tua provisão, o teu cuidado, a tua satisfação está nele e não naquilo que é passageiro, não naquilo que não pode verdadeiramente trazer a segurança. E aí então vem esse convite final aqui justamente dele, para que a partir dessa realidade a gente preste atenção nessas duas dinâmicas. Aquilo que são o pensamento da terra, a riqueza da terra, e as coisas do alto, a verdadeira riqueza em Deus e justamente em ter Deus como nosso foco e não o dinheiro. É isso aí, gente. Inclusive, nós olhamos para esse texto e vemos que ele fala sobre algo que é incerto. Há algum tempo eu vi um documentário falando sobre as moedas do Brasil. Se não me engano, é 21 moedas. Estava até pesquisando aqui o documentário no YouTube. Mas do que esse documentário ele fala? Sobre as moedas que já circularam aqui no Brasil. E o mais importante, o que nós entendemos sobre isso? A volatilidade. Por exemplo, diante de uma guerra tarifária, diante de especulação fiscal, diante de disputas que existem no mundo globalizado, a nossa moeda, que hoje vale um valor, logo ela pode se perder. Ou então, diante da corrupção, nosso país acaba sendo afetado economicamente, nossa moeda perde valor. Ou ainda, uma coisa bem clara e direta, teu celular aí que você pagou, sei lá, 2, 3, 5, 10, 15 mil reais. O teu celular ele pode ser roubado de uma hora para outra. Você olha ali, uau, tem o celular, você confia nele para tirar foto, para ligar, para o WhatsApp, enfim, para tantas coisas. Mas ele pode ser roubado e aquele bem já era. Você perde rapidamente. Ou seja, as coisas, elas são incertas, de fato. Você não pode
colocar toda a tua confiança naquilo que você tem, porque de uma hora para outra você pode perder esses bens. E é nesse ponto, inclusive, que nós entendemos o quanto é necessário colocarmos o nosso coração na pessoa certa e naquele que de fato é o provedor de todas as coisas, que proveu até agora, providenciou o que era necessário até hoje e continuará providenciando segundo a sua boa vontade. Então essa exortação aqui, ela é essencial, entendendo que todos que têm de alguma forma uma riqueza, um bem, uma posse, devem olhar dessa mesma forma. Ah, mas então só os ricos, aqueles que têm a condição financeira, estão na classe A, por exemplo, aqui no Brasil. Aqueles que ganham mais de 50 mil reais, mais de 100 mil reais, é que podem, então, olhar para esse texto e pensar que é para eles. Não, isso aqui é para qualquer pessoa que recebe qualquer salário. Não seja orgulhoso, não confie nas riquezas, confie em Deus, que Ele é o provedor. É um princípio universal para todos nós. E então, ele orienta de uma maneira até bem específica. Diga-lhes que usem o dinheiro para fazer o bem. Aqui você tem uma orientação bem específica. Pratiquem o bem. Como? Sendo ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Quando você olha para esses tópicos, você vê que o texto está bem claro, mostrando que o dinheiro, os bens, devem ser usados com o propósito. Qual o propósito? Da bondade, da expressão desse coração que é bondoso, desse coração que reflete o próprio Criador. Nesse sentido, você percebe que a fé cristã, ela exige de nós ações que são concretas, expressões claras daquilo que nós declaramos. Não adianta dizer eu sou cristão, mas eu administro o dinheiro do jeito que eu bem entendo. Paulo está deixando evidente que quem é cristão sabe que o seu dinheiro deve ser direcionado para fazer atos de bondade, como uma expressão de quem Deus é, do nosso Criador, como um reflexo do nosso Criador. E é por isso que ele diz, ricos em boas obras. Aqui ele está fazendo um jogo de palavras, né? Fala o rico para que seja rico. Oh, mas o rico já não é rico? Rico em quê? Em dinheiro? Não. Ele está falando, seja rico em boas obras. Porque o uso do dinheiro para realizar ações que vão servir as pessoas, que vão abençoar as pessoas, faz com que você seja alguém cheio de boas obras. E aqui é importante nós entendermos, as obras, elas não são um instrumento para a salvação. Não é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando, mas ele está falando aos cristãos como eles devem evidenciar a salvação que receberam. E essa evidência acontece através de ações que representam, que expressam o Criador. Portanto, realizar essas boas obras, tendo atitudes, aliás, com as outras pessoas, é uma expressão da fé que está sendo professada pelos lábios. Também ele diz, generosos em dar, e aqui, obviamente, você vê alguém que tem uma liberalidade pronta, alguém que não está resistindo interiormente, alguém que está de uma forma direta, sabendo como administrar o que Deus lhe concedeu. Está sendo um bom despenseiro, está sendo um bom administrador. Generosidade no dar fala sobre um coração disposto a entregar para outras pessoas. E aí você tem a expressão depois prontos a repartir, que é como se fosse um adendo a isso, como se estivesse reforçando a mesma ideia, porque a ênfase dessa expressão está na comunhão, está relacionando com as outras pessoas,
repartir é algo muito próprio dos cristãos. Você vê que Jesus, ele partia o pão, ele compartilhava, ele multiplicava os pães e os peixes. Você percebe uma dedicação, uma disposição em repartir aquilo que se tem. Na fé cristã, isso precisa ser evidenciado de maneira voluntária e ativa, onde aqueles que são necessitados são supridos. Portanto, é essencial que as riquezas materiais que temos, que os bens materiais que temos, eles sejam utilizados para termos boas obras, ou seja, para glorificarmos a Deus, servindo a outras pessoas também com aquilo que temos. É maravilhoso, né? Porque esse convite do versículo 18 é um convite para que, no primeiro momento, né? Olha, você que é rico em bens, seja rico em fazer o bem, né? Então é interessante o apóstolo Paulo convidar essas pessoas, essa comunidade a refletir sobre isso através agora de Timóteo, né? E incentivar Timóteo de que realmente incentivar e instruir essas pessoas à prática de boas obras não é errado, não é um legalismo, não é de alguma maneira uma fé que quer sugar dessas pessoas. Pelo contrário, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é uma consequência clara da salvação dessas pessoas. Essas pessoas foram salvas, essas pessoas foram transformadas, essas pessoas foram redimidas, essas pessoas vivem uma nova vida. Essa nova vida lhes foi dada de graça. Elas não compraram, não pagaram, não conquistaram. Foi dada de graça, foi recebida de graça, mas essa graça os transformou ao ponto de agora eles viverem para boas obras e fazerem boas obras. E o que são essas boas obras? São coisas que glorificam a Deus e servem ao próximo, edificam ao próximo. São coisas que retribuem bênçãos e coisas boas para outras pessoas e que refletem então em glória ao Senhor. É a prática do amar a Deus e amar ao próximo, servindo a Deus, servindo ao próximo, de alguma maneira se doando para o próximo, cooperando com a vida do próximo, auxiliando o próximo, enquanto consequentemente glorificamos a Deus ao fazer isso. Por quê? Porque estamos dando testemunho dessa vida transformada. E é interessante que esse testemunho dessa vida transformada não é então só um incentivo e uma instrução pontual. Não é só um dizer assim, olha, faça isso porque vai ser bom ou porque agora vocês são obrigados a fazer isso. Não. Existe aqui uma instrução na sequência muito interessante, que a palavra que é usada aqui no texto é que essas pessoas, ao partilharem os bens, ao serem generosos, elas não apenas estão cumprindo um mandamento, mas elas devem desenvolver isso como um anseio do seu coração. Eu desejo partilhar, eu tenho prazer em compartilhar, eu tenho alegria em ver o outro usando aquilo que é meu. É muito interessante esse sentimento. É um sentimento que é convidado aqui, incentivado nesse texto, por exemplo, se você, sei lá, pagou, como a gente já viu vários testemunhos na igreja, né? Um GP, uma supervisão, levantou uma vaquinha para ajudar a comprar a moto para um irmão. E aí a galera vê lá o cara usando a moto. Ela olha para aquilo e não vai pensar assim, bom, cumpri com a lei, cumpri com uma regra, eu fui generoso. Não, ela vai olhar para aquilo e vai ficar feliz, sabe? Vai ver aquele irmão andando com aquele carro, com aquela moto, fazendo alguma coisa que ele pôde contribuir, ofertar e partilhar, que era dele, e ele abriu mão e partilhou. Ele olha para aquilo e ele se alegra, ele se emociona, ele celebra algo que outro está usufruindo de algo que ele compartilhou. Você entende? Então é um sentimento muito mais profundo e que tem como base o quê? Não estar apegado ao dinheiro, mas sim ao próprio Senhor, que é a fonte da nossa confiança. Exatamente. E Paulo então conclui no versículo 19 falando que o dinheiro, os bens, podem ser um investimento eterno, onde ele esclarece, acumulem tesouros onde? No céu. Construam um fundamento sólido e apoderem-se da vida verdadeira. Ou seja, através dos recursos, a pessoa pode então acumular tesouro. Detalhe que ele usa a palavra acumular, né? As pessoas logo pensam acumular e não gastar bens terrenos, mas ele diz, acumulem. Mas onde? No céu. Não é para ser um acumulador aí na sua casa. Você já viu aqueles acumuladores que enchem sua casa de coisas? Ou então aqueles que têm centenas, milhares de terrenos, ou que tem
diversas contas com bilhões, trilhões, ele não está entrando nesse foco. Ele está dizendo o seguinte: use os bens que vocês têm para acumular tesouros no céu. Como vocês vão acumular o tesouro no céu? É versículo 18, fazendo o bem, aprendendo a compartilhar, sendo generosos em doar para as pessoas. Agora, entendam, isso vai trazer um resultado eterno. Nós sabemos que na eternidade nós viveremos um reflexo da vida aqui nessa terra. De alguma forma nós seremos reconhecidos ou galardoados por aquilo que realizamos nessa vida. Obviamente, mais uma vez, não estamos falando aqui de obras para a salvação, estamos falando de ações daqueles que já foram salvos em Cristo Jesus. Então, o tesouro no céu, ele contrasta com o tesouro da terra, deixando evidente que na eternidade, o verdadeiro tesouro, ele tem durabilidade. Diferente do Bitcoin, que é instável, que ora você tem bastante, depois você pode perder. As riquezas que são acumuladas no céu, elas são duradouras, são estáveis, são permanentes. E então Paulo deixa isso muito evidente. Tanto é que ele diz, é um fundamento sólido, é uma base firme. E nesse sentido vocês experimentam a verdadeira vida. Nós fizemos uma pergunta inicialmente: é possível ser rico de propósito? É possível viver uma riqueza viver um propósito tendo riquezas ou bens nessa terra? Perceba que essa é a verdadeira vida, quando você aprende a utilizar as coisas da forma adequada ou devida, segundo o propósito do Criador. Essa é a vida plena, completa. É a vida que Deus tem reservado para o seu povo, uma vida onde você tem a verdadeira riqueza, ou seja, não é algo falso, não é algo que só brilha diante dos olhos, não é algo que só mostra uma aparência, como muitas vezes acontece com pessoas que têm riqueza exterior, por exemplo, carros, casas, roupas, joias, mas que não estão cheias da verdadeira vida, que não estão bem, tem essas coisas, tem esses bens materiais, mas não conseguem encontrar paz, não conseguem encontrar alegria, não tem uma verdadeira direção. A vida vazia é ter somente bens, e uma vida completa é usar os seus bens para glorificar a Deus e assim cumprir seus propósitos nessa terra. É interessante porque esse desejo de acumular os tesouros no céu e não na terra não é um convite também, digamos assim, orgulhoso, ou um convite da parte de Deus para que agora você viva a sua vida pensando no seu benefício próprio, mas é uma consequência do viver uma vida amando a Deus e amando as pessoas. É uma consequência do viver essa vida de boas obras, uma vida transformada, que busca ser rico em fazer o bem e que busca dessa forma glorificar a Deus e retribuir bênçãos e bens às pessoas. Diante disso, então, acumularemos tesouro nos céus, onde nada o corrompe, nada o corrói, e onde há então uma segurança eterna dessa vida que é prometida agora aqui também no final do texto, né? É interessante que ele fala, fazer isso, ou viver sobre essa perspectiva, é a única forma de viver a vida cristã. Ou seja, viver sobre a perspectiva eterna, a perspectiva escatológica, não apegado às coisas desse mundo, mas convicto das coisas eternas. E diante dessa convicção das coisas eternas, ele promete a vida, a boa vida. Essa boa vida, a vida abundante, a vida profunda, a vida verdadeira, ela é tanto uma verdade que nós experimentamos em qualidade de vida hoje, no sentido do quê? De que temos uma verdadeira vida com Cristo hoje,
quanto também é uma promessa eterna de que teremos uma vida eterna com Ele. E isso é motivo de nos apegarmos, isso é motivo de nos abraçarmos, isso é motivo de agarrarmos, isso é motivo de nos alegrarmos. Isso, essas promessas, essa esperança, isso é um verdadeiro motivo. E não, então, por exemplo, aquilo que nesse mundo poderia roubar-nos de Deus. Por exemplo, o amor ao dinheiro, né? Então, é um convite que finaliza muito bem essa instrução que ele está dando a Timóteo sobre como Timóteo agora poderia lidar com possíveis problemas nessa área dentro da igreja, instruindo as pessoas a não se apegarem ao seu dinheiro, aos seus bens, mas pelo contrário, se apegarem a Deus e então fazerem o bem, serem ricos em abençoar uns aos outros, se alegrando em compartilhar, se alegrando em doar, se alegrando em ser generoso, porque não se apegam a essa vida, mas sim à vida eterna. Maravilha! Então, existe propósito em ser rico, depende da forma como você administra essas riquezas. Se você não ama as riquezas e aprende a usá-las para a glória de Deus, sim, existe um propósito em ser rico. Essa riqueza pode servir para que você seja cheio de boas obras. Por outro lado, quando alguém ama a riqueza, não encontra a verdadeira vida e, consequentemente, também está jogando fora aquilo que possui, a provisão e a bênção de Deus está acabando de destruir ou está deixando de viver tudo que Deus tinha reservado para ela. Amém. Bom demais, né? Só 3 versículos, mas eles têm tantas coisas, né, preciosas, que certamente trazem edificação, ensino. E você que foi abençoado, você pode também compartilhar esse estudo bíblico com outras pessoas. Faça isso, é algo muito precioso. Com certeza. Bom demais. Semana que vem, 3º episódio de Deus e Dinheiro. Maravilha, vamos lá. Isso aí, gente. Mais uma semana. Bom demais, muito bom o tema de hoje. Enfim, que Deus te abençoe também nessa nova semana. Amém, isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.